Então a palavra diz assim: então os que estavam reunidos perguntaram: Senhor, é este tempo que vai restaurar o reino de Israel? E ele respondeu: não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu sobre sua própria autoridade, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo disso isso, foi levado às alturas. Enquanto eles olhavam, uma nuvem cobriu da vista deles. Ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. E de repente 2 homens, vestidos de branco, se puseram ao lado deles e disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para os céus? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi levado aos céus, voltará da mesma forma que o viram subir. Amém? Glória a Deus. Pode aplaudir pela palavra do Senhor. Amém? Nessa noite eu quero falar o que tem sido inspiração para a minha vida, o que tem sido inspiração para o meu ministério, para a minha casa. Além do jejum, além da palavra, além dos momentos com Deus, eu creio que Deus é um Deus que faz nova todas as coisas. Vocês creem nisso? O nosso Deus, Ele faz nova todas as coisas. Apesar do inimigo ter se levantado, apesar do inimigo ter causado grandes coisas, mas nosso Deus é um Deus bondoso. O nosso Deus, Ele continua trabalhando. Muitas vezes nós saímos de casa, talvez batemos o carro, talvez um problema mecânico, outra vez passamos por um procedimento hospitalar, ou qualquer coisa que acontece na nossa vida, ou alguém pega alguma coisa nossa. Isso causa o quê? Isso causa assim algo que frustra a nossa vida. Mas nós temos um Deus que nos recompensa em nome de Jesus. Então, mesmo quando aquilo que é natural se esgota, passamos por um momento de acontecer algo sobre nossa vida. E isso nos causa o quê? Desestabilidade financeira. Muitas vezes o vinho, ele acaba, mas ainda a festa. Você sente assim de vez em quando? Parece que as coisas acabam. A nossa força, ele acaba, mas ainda a festa. Muitas vezes já aconteceu com você de o azeite acabar. Muitas vezes o azeite acaba. Muitas vezes o vinho, ele acaba. Aquela alegria que nós temos de servir ao Senhor, aquela alegria que nós temos de estar na presença do Senhor, muitas vezes ele acaba. Mas nós cremos que o nosso Deus, Ele é um Deus de renovo. Nós cremos que nosso Deus é aquele que faz novas todas as coisas. E muitas vezes o vinho acaba, mas ainda a festa. O azeite acabou, o pão acabou, mas ainda há gente para comer. É nessa hora que o sobrenatural acontece. No fato que temos é pouco para aquilo que ansiamos, mas nas mãos de Jesus é o suficiente para tudo realizar, em nome de Jesus. Então o nosso Deus é o Deus que renova todas as coisas, é um Deus que faz novo tudo. A palavra do Senhor diz que aonde a presença do Senhor está, algo novo acontece.
Irmão, tem hora que eu fico imaginando o que falta de nós, o que falta da minha vida, o que falta da sua vida. É só clamar. Parece que é diferente, irmão. Quando nós clamamos, quando nós buscamos, as coisas mudam de lugar, as coisas se transformam, e Deus vai trazendo de novo essa alegria, Deus vai trazendo de novo essa paz, que excede todo entendimento. Então, é nessa hora que Deus provê 5 pães e 2 peixes, alimenta um jovem, mas nas mãos de Jesus alimenta uma multidão. O cesto cheio volta para casa com ele. Esses dias chamei alguém em casa, chamei 2 casal em casa. Chamei eles em casa e eu tinha uma situação para apresentar. Falei, minha situação está assim, eu vou chamar eles em casa. Chamamos ele em casa, fomos orar, fomos buscar. Mas no final, sabe o que relataram para mim? Que a situação deles estava igual a minha. Aí eu me calei, não contei isso nem para Ana. Mas eu me calei, por quê? Eu falei, vamos colocar então na mão do Senhor. Vamos entregar na mão de Deus, para que Deus possa fazer. Irmão, na outra semana nós voltamos a orar de novo. Mas aí já houve testemunho, já houve louvor, já houve ação de graça. Porque quando nós entregamos na mão do Senhor, Ele faz, irmão. Quando nós colocamos na mão do Senhor, Ele muda de uma semana para outra. Eu já vi muitas coisas, mas tem hora que é muito de perto. Tem hora que as coisas acontecem muito perto da gente. Porque como você chama uma pessoa para te ajudar em oração, e não é diferente na igreja não. Muitas vezes nós passamos por situação, mas tem muitas pessoas passando, porque Deus quer trabalhar. Deus quer trabalhar na minha vida, Deus quer trabalhar na sua vida, Deus quer trabalhar na igreja do Senhor. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Então, é por isso que nós estamos aqui, porque para testemunhar aquilo que Jesus faz. Porque na mão de Jesus nós vamos colocar todas as coisas. Muitas vezes Deus só quer que viemos lançar as nossas ansiedades na mão dele. O que a palavra diz em 1 Pedro 5,7: lança a ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Então Deus é um Deus zeloso. Deus é um Deus que cuida da nossa vida. Deus é um Deus que trabalha em todo o tempo em nosso favor. Então, se Jesus estiver com você, vai ficar bem. Diga para o seu irmão: se Jesus estiver na sua vida, vai ficar bem. Em nome de Jesus. Vasilhas vazias na mão de uma pessoa não representa nada, mas nas mãos de Jesus, para que Ele divida, para pagar dívidas, sejam pagas, ou o propósito seja cumprido, isso se torna realidade. Numa festa o vinho acaba, mas se Jesus foi convidado e ali está, vai ficar tudo. Diga para o seu irmão: vai ficar tudo. E Jesus tem algo sobre nossas vidas. Porque Jesus quer nos atrair cada dia mais para a presença dEle. Jesus só quer nos atrair para que nós chegamos perto dEle. Se tiver alguma coisa difícil, você pode apresentar ao Senhor, mas convida Ele: vem passar comigo, vem Senhor estar comigo, vem Senhor Jesus mudar cada situação, e o Senhor vai passar contigo, em nome de Jesus. Eu sei que tudo eu preciso estar em Deus. É isso que eu quero pregar nessa noite. Pois em Deus ainda há esperança. Em toda situação, em Deus ainda há esperança. E nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos estar nessa presença. Porque o Senhor é o quê? É a fonte de renovo. Continue mesmo estando cansado, continue mesmo estando abatido, continue buscando. Irmão, eu falo de mim, muitas vezes a gente se sente cansado por estar aqui nessa noite. É um dia de trabalho, é um dia de sol,
é um dia ao qual tudo vem sobre a gente, mas a graça do Senhor nos alcançou, a presença do Senhor nos alcançou, e nós estamos nesse lugar, e é o melhor lugar para se estar, é na presença do Senhor, para que nós possamos ver o jeito dele na nossa vida. Só por você estar nesse lugar, Deus pode te alcançar, em nome de Jesus, amém? Preciso gerar algo do Senhor. Esses dias eu me coloquei: Senhor, o que falta em mim? O que falta para a tua igreja? O que falta para a tua igreja crescer? Para a tua igreja desenvolver? Para a tua igreja, por exemplo, no dia de hoje está lotada a igreja. O que falta é nós começarmos a gerar. A nós começarmos quando a mãe tem ali os primeiros dias, mas demora 9 meses. Nós precisamos começar a gerar uma igreja avivada, gerar uma igreja cheia da presença do Senhor. Nós não queremos falar de outras coisas a não ser o Senhor, porque Ele tem poder, irmão, para fazer grandes coisas nesse lugar, em nome de Jesus. A pergunta nessa noite: para onde estamos caminhando nos dias de dificuldade? Quando o dinheiro acaba, quando a enfermidade vem, quando o dia difícil bate a nossa porta, com quem estamos caminhando seguro? Estamos caminhando na palavra? Estamos caminhando na direção do Senhor? Estamos olhando somente para o céu? Porque Jeremias 20:11 diz que os pensamentos que eu tenho sobre vós, eles são de paz e de prosperidade. Se Jesus está pensando em algo nessa noite, é ter paz sobre nossa vida, e que nós possamos prosperar. Então, todo momento, busque na palavra. A palavra é o seu melhor conselheiro, a palavra é a sua melhor direção, em nome de Jesus. Então, que nós possamos buscar nela. Então, Deus tem esse plano de nos fazer prosperar e de nos dar o quê? Esperança de um futuro melhor. Então, futuro melhor só Jesus tem. Amém? Eu quero glorificar a Deus pela sua vida, que se encontra nessa noite, nesse lugar, por ter tomado a decisão de estar nesse lugar. Então eu glorifico a Deus, porque você teve força, você teve algo do Senhor, porque não é fácil chegar nesse lugar, não é fácil buscar por causa das lutas, mas eu creio nessa palavra. Em Salmos 84:10 diz: melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Prefiro estar na porta da casa do meu Deus do que habitar em tenda dos ímpios. Amém? Então você está no melhor lugar que você pode estar. Você está na casa do Senhor. E você é filho da promessa do Senhor. Em nome de Jesus. Jesus não nos tirou do charco horrível de lodo. Jesus não nos tirou do álcool, das drogas, de uma cama de hospital, para estar longe da presença dele. Quem já passou por enfermidade nesse lugar? Quem já passou por algo que não era do Senhor nesse lugar? O álcool, a bebida, o cigarro. Então por isso Jesus ele nos tira de um charco horrível de lodo, para colocar na presença dele, para nos atrair para a presença dele. A não ser Daniel, aqui nesse lugar, talvez o pastor Fábio, não nasceu no berço cristão. Eu não nasci no berço cristão, mas Deus já me guardava de tudo isso. Deus já me guardou do álcool, do cigarro, porque minha família, minha descendência usava essas coisas. Mas Deus me protege a gente, porque a palavra do Senhor diz que Deus, antes da fundação do mundo, Ele nos elege nele.
Então você não está nesse lugar por um acaso. Você está nesse lugar porque Deus te escolheu para andar com Ele. Então nunca larga do Senhor, em nome de Jesus, amém? Então que nós possamos estar na presença do Senhor. Eu sei que nós queremos carros, nós queremos casa, nós queremos pagar as nossas dívidas, pagar a faculdade dos nossos filhos. Nós precisamos ouvir o que Jesus está falando. Comece a gerar a igreja, comece a gerar o ministerial, que o Senhor possa vir cuidar de nós. O tempo de criticar já acabou. O tempo de falar mal de pastor, de falar mal da igreja, de falar mal de membros, o tempo acabou. Agora é tempo de o quê? De gerar uma igreja viva, uma igreja cheia da presença, uma igreja onde nós vamos ver milagres e prodígios acontecer nesse lugar. A igreja do Senhor foi criada para isso, para trazer as pessoas para restauração. Então esse é o tempo do Senhor, é um tempo de restauração, é um tempo de profetizar a vida de Deus, é um tempo de trazer a alegria do Senhor a cada coração, e que nós possamos viver isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque a palavra do Senhor diz que milagres e prodígios acompanharão aqueles que crerem. Vocês crerem? Então vão acompanhar. Os milagres do Senhor vão nos acompanhar. Os prodígios do Senhor vão nos acompanhar. E nós vamos ser o quê? Um memorial do Senhor nessa terra, para falar os feitos dele, a qual ele está fazendo, né? Eu creio que o Senhor vai começar a dar sinais. Nós vamos começar a sentir dores de parto. Pega na mão do seu irmão e diz nessa noite: a chama está acesa. O poder do alto está renovando a sua vida. Eu sei que você tem problema para resolver. Eu sei que tem conta para pagar. Mas recebe o poder de mudar a sua casa. Recebe o poder nessa noite de mudar a sua vida. Recebe o poder nessa noite de mudar a sua vida financeira. Recebe o poder dessa noite de ser curado em nome de Jesus. Porque nós estamos aqui para isso. A palavra do Senhor diz: se alguém enfermo, chama os presbíteros da tua casa e com o óleo da unção da cura, pode declarar isso, que eles sejam curados em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus, agora vamos voltar para a palavra. Aqui diz assim: então os que haviam reunido lhe consultaram: Senhor, será esse tempo que eu restaurará o reino de Israel? Então Jesus está ali discipulando a igreja. Jesus está ali agora conduzindo a igreja para a sua partida. Aqui Jesus está encerrando os seus trabalhos terrenos e vai ser recebido aos céus. E ali inicia ali o ensinamento com os apóstolos. Jesus reúne os discípulos e ali Jesus vai dar o que? Instruções. Jesus vai ensinar cada coisa ao discípulo para que eles não venham se perder. Imagina uma mãe vai viajar e vai falar para o filho o que ele deve fazer naquele tempo que ela vai viajar. Imagina sua esposa, Daniel, dizendo para sua filha: ó, eu vou viajar, mas eu vou te dar instruções para que você possa permanecer nesses dias aqui em casa. Você vai ter que cozinhar, você vai ter que lavar, você vai ter que passar pano, e ali vai passar noites lá fora, né, falando. Porque é uma instrução, é Jesus ensinando os discípulos. Então, aqui Jesus ia ser assunto ao céu, e não voltaria mais para aquela geração.
Então há muito ser falado, e Jesus fala ao discípulo, ministra, daqui a pouco alguém levanta a voz e vai dizer. Coloque aqui no 1 aqui para mim. Coloque aqui no 6. É no 1,6. Coloca aqui no 1,6 para mim. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vai restaurar o templo de Israel? Jesus está instruindo, irmão. Jesus está discipulando. Jesus está orientando. Jesus está... E alguém vai fazer uma pergunta sobre o reino, sobre política, sobre alguma coisa que não tinha nada a ver. Mas Jesus, ele vai dar uma resposta muito boa. Ele vai dar uma resposta. Coloca o outro aí para mim. É isso. Diz assim. Então, aqui os discípulos estão perguntando: Senhor, será esse tempo em que restaurará o reino de Israel? Eu gosto de ver essa aqui, que eu queria que Daniel estivesse ministrando. Ele perguntava assim: o que é que Deus ia falar? Não é gostoso ver isso? Pergunta aqui para mim: o que Jesus falou? Glória a Deus, estou aprendendo. Jesus respondeu assim: não vos compete saber as épocas das datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Não, contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Eu gostei dessa resposta do Senhor. Eu gostei dessa resposta quando alguém quer entrar com assunto que não é da igreja. Quando alguém quer entrar com assunto que não faz parte do reino. E Jesus vai dar: não nos compete a saber. Muitas coisas não nos compete a saber, irmão. Nós só temos que estar posicionado diante do Senhor, orando pela igreja, clamando pelo nome do Senhor, buscando a face do Senhor. Deus não colocou na igreja para nós estar apontando, buscando as coisas que vai acontecer. Quando Deus vai fazer algo novo nessa igreja, só vai depender de nós, só vai depender da nossa busca, só vai depender da nossa intimidade com Deus. A palavra do Senhor diz que Ele tem procurado um que se colocasse na brecha e não tem encontrado. Mas eu creio que a igreja do Senhor nessa noite encontra homens e mulheres de Deus posicionados para buscar a Tua presença e avivar a Tua obra em nome de Jesus. Amém? E a palavra do Senhor diz assim, que o discípulo estava sendo ministrado, e aí alguém pergunta, né? E o Senhor vai responder. Aqui nessa passagem, Israel está sob o domínio de Roma, que está perguntando quando vamos livrar politicamente de Roma, quando o governo vai voltar a ser nosso. E o discípulo é bem parecido conosco. Então o discípulo quer saber, né? Quer saber de política, quer saber das coisas boas, assim como nós, né? Mas Deus, Ele quer o quê? É sempre nos restaurar. Deus sempre quer fazer coisas novas em nosso meio. Então, Jesus foi nos preparar uma morada para junto do Pai. E nós ficamos perguntando, quando o Senhor Jesus foi preparar uma morada junto ao Pai. E muitas vezes perguntando, quando, Senhor, eu vou ter minha casa? Quando, Senhor, eu vou ter aquele carro zero?
Quando, Senhor, eu vou ter uma empresa? Quando, Senhor, eu vou levar meu filho para a faculdade? Quando, Senhor, eu vou fazer aquela viagem internacional? É muitas perguntas, irmão, mas uma só é a resposta. Fui para junto do Pai preparar uma morada. A palavra diz uma coisa que essa semana eu prestei muita atenção. Eu prestei muita atenção nesta palavra. Mateus 6, 33. Quer colocar aqui para mim Mateus 6, 36? Mateus 6, 33. Então eu tive pensando nessa palavra, que por que muitas vezes que as coisas não vão bem? Porque as coisas muitas vezes não estão do nosso jeito, não está correndo como a gente quer. E Deus é claro em dizer: buscai, pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Então nós queremos viver bem, busca o reino de Deus. Nós queremos viver as promessas de Deus, nós temos que buscar mais o reino de Deus e a sua justiça, para que tudo venha a ser acrescentado na nossa vida. Você acha que Deus não tem o melhor carro para te dar? Você acha que Deus não tem a melhor casa para te dar? Você acha que Deus não tem o melhor emprego de te dar? Mas busque, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Então não nos compete saber os tempos e estações. Não se preocupe com esse assunto. Mas Jesus disse: mas recebereis poder. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser testemunha em toda Jerusalém, em toda Samaria, até os confins da terra. Eu sei que você tem muita coisa para resolver, mas o assunto nessa noite é ser renovado no Espírito Santo. O assunto nessa noite é ser renovado na presença de Deus. Eu preciso de casa, mas recebereis poder. Eu preciso de carro, mas recebereis poder. Eu preciso de fazer algo novo, mas recebereis poder. Então que nós possamos receber o poder que Deus tem para a nossa vida, a ser renovado pelo Espírito Santo. E nós precisamos voltar. Mas recebereis poder para cuidar do GCD, poder para pagar as contas atrasadas, mas recebereis poder para fazer tudo o que Deus tem para nos fazer. Então o que nós precisamos é receber poder. Jesus está dizendo: eu vou te dar poder, e o poder resolve tudo. O poder de Deus resolve tudo. Não o poder do homem, é o poder de Deus. O poder da oração, o poder do jejum, o poder de ler a Bíblia, o poder de conversar com Deus, o poder de ouvir um louvor, o poder de buscar a presença. Então nós precisamos voltar a buscar o poder de Deus. E o que diz a palavra? Ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de glória e de poder. Então, permanecer na presença do Senhor não é fácil. Chegar nesse lugar não é fácil. Mas é essa palavra que o Deus está nos falando. Mas se é para ficar em Jerusalém, se é para ficar na presença do Senhor, se é para ficar nesse lugar, fique em oração, fique buscando a presença do Senhor. Não adianta ficar em Jerusalém sem saber o destino. Tem que estar
na presença do Senhor. A palavra do Senhor diz: permanecer em Jerusalém, até que do alto seja revestido de glória e de poder. Os discípulos permaneceram. De qual modo que eles permaneceram? Unânimes, em oração. Eles permaneceram buscando a presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Jesus sai daquela reunião e vai para o monte. E está conversando. Jesus sai daquela reunião e vai para o monte da sessão. Jesus está conversando com 500 pessoas. Jesus está conversando com essas pessoas. Daqui a pouco 2 homens viram os 2 pés de Jesus sair da terra. E foi subiu, e o povo ficou olhando. Quando está perto de desaparecer, o varão brada: por que vocês estão assustados? Este mesmo Deus que vocês estão vendo subir as nuvens, descerá. Quem está aguardando com expectativa a volta de Jesus? Quem está aguardando? Porque a palavra diz que esse mesmo Deus que subiu, ele vai voltar. Alguém aqui viu ele subindo? Alguém viu Jesus subindo? Mas com certeza a igreja do Senhor vai ver Jesus voltar. E nós vamos estar preparados. Nós vamos estar aqui preparados, com expectativa, irmão. Não é para esperar Jesus de qualquer jeito. É para esperar com expectativa a volta do Senhor. Nós temos que voltar a nossa vida, tirar os nossos olhos do mundo e voltar a nossa vida para onde? Para as coisas do Senhor, porque Ele vai voltar e Ele vai buscar a igreja do Senhor, uma igreja viva, uma igreja renovada. Então, essa é a nossa expectativa. Os 500 viram Jesus subir ao céu, mas 380 não compreenderam e voltaram para casa com a mente terrena. Então imagina, era Jesus falando, era Jesus ensinando, era Jesus subindo, mas quantos ficaram? Quantos permaneceram? 380 voltaram para casa. 380 ficaram em casa, mas 120 permaneceram, em nome de Jesus. Uma promessa: permanecer em Jerusalém, em nome de Jesus. Então Jesus, ele tem isso sobre nossas vidas. Ele tem algo novo para nos fazer sobre nossas vidas. Jesus, ele foi aos céus preparar uma morada, mas Jesus, ele todo o tempo está conosco. É promessa dele sobre nossas vidas: eu estarei com vocês todos os dias da minha vida. Então Jesus se faz presente em nosso meio. Jesus se faz presente sobre nossas vidas. Gostaria de chamar a equipe do louvor, pode subir. Eu gostaria que colocasse aqui para mim em Atos 2:1. Então Jesus, Atos 2:1. E Jesus chegando, Jesus quer nos chamar para esse tempo de avivamento, esse tempo da presença do Senhor, esse tempo de nós chegarmos a Deus e sentir, irmão. Não é tempo de nós ficarmos achando, é tempo de nós buscarmos ao Senhor e sentir essa presença, sentir esse amor, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então Atos 2:1, o que está dizendo? Dizendo assim: e quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar, e de repente veio do céu um som como um vento muito forte,
e encheu toda a casa, na qual estavam sentados, e apareceram línguas de fogo, que se repartiram e puseram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme permitia que se expressavam. Irmão, isso é manifestação de Deus, isso é manifestação do Espírito Santo. Que nós possamos ser cheios, que nós possamos falar outras línguas, conforme o Espírito está falando. O que a palavra diz assim, ó: e quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em seu lugar, e de repente veio do céu um som, como um vento muito forte, e encheu toda a casa. Então o Espírito Santo desceu, mas todos estavam cheios. Em nome de Jesus, eu profetizo nessa noite um encher da presença do Senhor. Eu profetizo nessa noite um encher do Espírito Santo, porque nós estamos na casa de Deus. Então que nós possamos ser cheios. Em nome de Jesus, que Deus possa soprar nessa noite um vento sobre esse lugar e encher essa casa, e apareceram como línguas como de fogo. É manifestação do Senhor, é línguas como de fogo, e que nós possamos usufruir dessa presença, que nós possamos viver esse Pentecostes do Senhor. A palavra do Senhor diz que o profeta Joel disse: acontecerá aquele dia, quando o Espírito descer sobre toda a carne, nossos filhos profetizariam, nossos jovens teriam visões, e os velhos teriam sonho, em nome de Jesus, amém?